Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mayara Frezinguelli, esse é o meu canal onde eu ajudo você que tem interesse em aprender ou aprimorar os teus conhecimentos em alta costura infantil. E nesse vídeo eu vou te mostrar como tornar um vestido simples em algo bonito, sofisticado, leve e super agradável, do jeitinho que nós, as mamães e as meninas adoram. Então vem comigo e antes de começar a costura já te inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de deixar o teu gostei, que isso me fortalece e ajuda bastante o canal. Um beijo e vamos costurar! Olá meninas, muito bem-vindas. Nessa aula a gente vai fazer a releitura desse vestido que tá sendo um sucesso, que vocês super gostaram, que é super fácil de fazer, de confeccionar, se ajusta ao corpinho da criança, além dele ter essa modelagem super delicada. Na nossa versão de Natal, então, a gente vai começar fazendo esse detalhezinho aqui do decote, tá? Esse detalhezinho em branco, que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu já deixei um pronto aqui pra vocês e o outro está aqui desenhado. Lembrando que a gente desenha ele, tá? Sem cortar. Primeiro a gente risca no papel e costura, tá bom? Lembrando que a parte da voltinha ela fica viradinha pra cima, que é o contorno do busto. E então a gente vai costurar aqui nesta partezinha reta e nessa partezinha em que está arredondado para dentro, tá? Deixando aberto esses dois lados aqui. Eu vou costurar aqui então e volto com vocês. Já costurei aqui bem em cima do risco que eu fiz, tá? Do desenho do molde. É muito importante você deixar para cortar depois, justamente para você usar esse risco aqui como referência de onde você deve costurar. Dessa forma fica bem parelhinha a tua costura e bem alinhada, tá? Uma dica para você ver se está ok é do outro lado, tá? Onde não tem o risco, você conferir se ela está bem alinhada. E estando ok, damos continuidade então. Agora com a minha tesoura eu vou cortar aqui na parte onde eu costurei, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro, já é o suficiente pra gente conseguir fazer os piques, tá? Essa pontinha aqui a gente tira para que quando a gente vire não tenha acúmulo de tecido, tá? E aí aqui na parte que a gente não costurou, a gente corta bem em cima, tá? Percebam que essas linhas aqui são as nossas referências, tanto para costurar quanto para cortar, tá? Lembrando que todos os moldes que eu faço para vocês já tem a margem de costura, justamente para facilitar na hora de riscar e trabalhar com ele, tá? Então aqui, ó, já cortei meu molde. Aqui nas partes arredondadas eu faço os pequenos piques, tá? Que vem a ser os cortes pequenininhos, um do lado do outro, para dar movimento a essas curvas, tá? Aqui eu tirei a pontinha, como eu disse, para não ter acúmulo de tecido. Agora eu tiro esse alfinete e posso então virar. Vou virar assim. Vou usar algo para me auxiliar a empurrar essa pontinha com cuidado, tá? Para não estragar o meu trabalho. Desta forma aqui, ó. Ficando então igualzinho o que eu já costurei, que eu já deixei prontinho para mostrar para vocês, tá? Agora então é muito importante a gente passar ferro para vincar essa costura e ela ficar bem assentada, como esse aqui que eu já fiz. Eu vou passar a ferro então e volto com vocês. Então já passei a ferro aqui vincando bem essa partezinha que eu acabei de costurar com vocês. Estou aqui também com a parte da frente da minha pala. Esse tecido que eu estou usando não tem essa distinção de frente e verso, tá? É o Oxfordine. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante dele. Além de ele ser um tecido bem em conta, assim, bem acessível, ele é bem gostoso, ele é maleável. Muitas vezes me questionam também se ele é confortável, ele é sim, meninas. Acontece que às vezes você se confunde com o Oxford, que é um tecido usado para calças, alfaiataria, e não, ele é diferente, tá? Ele é bem gostoso e maleável e tem um caimento diferente do Oxford. Então, dando continuidade, fiz uma marcação aqui, tá? Dobrei ao meio e passei com um ferrinho, porque depois isso aqui eu consigo tirar, passando a ferro novamente, essa marcação sai. Então, agora eu venho com essas partezinhas que eu fiz e posiciono bem na voltinha desse decotezinho, tá?
Pronto. Vai ficar uma pontinha pra cima do outro lado. Porque aqui, além da a gente vai costurar, tá? E aí vai ficar bem juntinho. Porque é muito importante que fique juntinho os dois, tá? Eu não quero que vocês façam de maneira que depois eles fiquem separados. Lembrando que aqui a gente costura, tá? Tem a margem de meio centímetro para costurar. Posiciono aqui. Vai ficar um sobre o outro, ó. Porque depois a gente costurando aqui com a margem de meio centímetro, eles ainda ficam bem encontradinhos, tá? Eu vou então passar uma costura de segurança aqui pra isso ficar no lugar. Porque ainda a gente vai manusear bastante isso, tá? Então agora eu vou passar uma costura de segurança e volto com vocês. Então, com essa parte costurada, tá? Como eu mencionei com vocês, fica uma pontinha sobre a outra, porque quando a gente for forrar essa pala e nós costurarmos com a margem de meio centímetro, ainda assim elas vão ficar encontradinhas, tá? O que eu quero dizer pra vocês é porque não vai ficar bacana visualmente se você deixá-las assim, ó, desencontradas, tá? Elas têm que ficar encontradinhas. Feito isso, então, estou aqui com essa faixa, que vai ser a faixinha da cintura da nossa pala, tá? Eu tô fazendo um tamanho pequeno, tá, meninas? Então, eu coloco ela aqui, eu vou abrir ela assim, lembrando que eu já passei a ferro, tá? Vincando bem o meio dela. Eu vou abrir aqui e vou passar uma costura aqui. Eu nunca costuro bem em cima da dobra que eu fiz. Eu sempre costuro um pouquinho abaixo. Eu posiciono o pé calcador da minha máquina rente a essa dobra para usar ela como referência e assim a costura fica milimetricamente embaixo, tá? Nesse momento você não precisa trocar de linha, colocar a cor da linha preta, porque vai ficar uma costura escondida e embutida, tá? Então agora eu vou costurar, depois que eu costurar, eu corto esses excessos aqui do lado. Então agora eu vou fazer isso e volto com vocês. Costurei, meninas, como vocês podem ver, já tirei o excesso que sobrou aqui na lateral, tá? Mantendo rente a medida da minha pala. Observe que eu costurei com a linha branca, a mesma que eu já estava usando, porque como eu disse, vai ficar embutido, tá? Isso que eu quis dizer pra vocês, usando o pé calcador da minha máquina como referência, sempre mantendo ele ajustado a essa dobra, ela fica um pouquinho pra baixo da dobra, tá? Dessa forma ela não vai aparecer aqui, tá, meninas? Então aqui com essa parte costurada, a pala já está pronta, a gente reserva ela. E vamos então aproveitar que estamos com a linha branca e vamos colocar o barrado na nossa saia, tá? As medidas da saia estão aí no material de vocês. Vocês vão precisar de 2 painéis, tá? Com as medidas do tamanho que vocês irão fazer. Observem aí no material de vocês. E então agora eu vou mostrar como colocar esse barradinho aqui, tá? Que vai ficar assim, apenas de um lado e do outro aparecendo apenas uma costura, tá bom, meninas? Então agora eu vou explicar pra vocês. Peguei aqui, então, um dos painéis da minha saia, tá? Lembrando que eu já fiz um pra mostrar pra vocês. Mas é o mesmo procedimento dos dois lados. Então aqui com uma das partes da minha saia e a tira, que vai ser esse barradinho. A medida também está aí no material de vocês. Eu vou posicionar ela aqui, ó. Lembrando que, como eu já expliquei, o meu tecido não tem distinção de frente e verso. Mas se for o caso, você posiciona o avesso pra cima, tá? E aí então você vai colocar o lado direito do teu tecido branco para baixo, tá? Em cima do avesso do vermelho. E dessa forma você vai costurar toda essa parte aqui, tá? Unindo o branco com o vermelho. Eu vou costurar, então, unindo essas partes e explico direitinho pra vocês como que a gente vai fazer a dobra para, então, finalizar. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Prontinho, costurei, então, passei uma costura, tá? Bem alinhada, sempre mantendo a mesma margem de costura, tá, meninas? Então, agora eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer essa barrinha, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte, a gente dobra o branquinho, tá? Em direção a essa costura, mantendo ele bem em cima da costura que você acabou de fazer, tá? Feito isso, então, você vai passar a ferro. Depois que você passar toda a extensão da sua saia desta forma, mantendo aqui, ó, alinhado a costura que você acabou de fazer, você então dobra novamente e vai passar a ferro agora
alinhando essas costuras aqui, tá? Mantendo a parte branca viradinha pra cima e o vermelhinho apenas dessa forma, sem nada do branco aparecendo do lado interno, tá, meninas? É bem simples, tá? Vocês dobram em direção à costura que você acabou de fazer, tá? Mantendo isso aqui escondido, que a gente vai esconder essa parte. E então, dobra novamente, tá? Mantendo bem alinhado assim. Eu vou então passar ferro e antes de costurar, eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, já passei a ferro aqui e voltei pra mostrar pra vocês antes de costurar, tá, meninas? Aqui está a costura que a gente fez unindo o vermelho com o branquinho, tá? Aqui ela vai ficar toda escondidinha. Lembrando que eu dobrei uma vez, tá? Encontrando essa dobra aqui na costura, observem, ficando dessa forma. Então, dobrei novamente alinhando essa costura aqui, tá? Mantendo o branquinho pra frente e o vermelho para baixo, tá? Do lado avesso. E então agora eu vou costurar da mesma forma que eu fiz aqui, que vai ficar com esse efeito, tá? Lembrando que eu sempre uso a medida do meu pé calcador, o pezinho da máquina, tá? Como referência, então eu vou posicionar ele aqui e vou passar uma costura bem rente, tá? Então agora eu vou costurar e mostro pra vocês novamente. Então, com a parte do meu barrado já costurada, já troquei a linha porque agora a gente vai unir as laterais da nossa saia, tá? Eu vou unir elas com costura francesa, vou mostrar aqui pra vocês, que é essa costura aqui onde o acabamento fica todo escondido e do lado direito fica uma costura bem limpa, tá? Eu gosto bastante dessa costura aqui, fica visualmente mais bonito e mais sofisticado. Que é a que a gente vai fazer aqui deste lado, tá? Vou explicar para quem não sabe. Então, unindo aqui avesso com avesso, mantendo o lado direito para fora, tá? Que é o lado que está o nosso barrado. Nós viemos aqui, então, e passamos uma costura unindo as laterais. Depois que passa essa costura, você vem com a tesoura e corta bem rente a costura, tá? Deixando o mínimo de margem possível. Então, agora eu vou fazer isso e volto com vocês. Agora então, voltei para mostrar para vocês que eu já costurei. Aqui na parte branca vocês conseguem observar que eu costurei e cortei o excesso bem rente a essa costura, tá? Deixando o mínimo de margem possível. Agora então, depois que eu fiz isso, eu volto ele pro avesso, tá? E vou passar a ferro para vincar essa costura. Depois que eu vincar essa costura, eu venho aqui e costuro, tá? Da maneira que todo esse acabamento aqui fique escondidinho, da mesma forma que está aqui desse lado que eu já fiz, tá? Então agora eu vou fazer isso, eu vou passar a ferro para vincar bem isso e vou costurar. Eu faço isso e mostro pra vocês. Prontinho, costura francesa da lateral da saia finalizada, como vocês podem ver. O avesso fica assim bem limpo, sem mostrar nenhum acabamento. E aqui do lado direito fica assim, ó, bem perfeitinho, tá? Então agora com a saia pronta, a gente reserva ela e vamos fazer então agora a manguinha. A manguinha desta forma assim, com esse babadinho, tá? A gente então vai precisar das duas tiras, que vem a ser essa parte aqui, e a parte que a gente vai fazer esse franzido, que está aqui. Vocês também receberam um molde com esse franzido, tá, meninas? A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar aqui na parte reta, tá? Nós vamos costurar e depois que feita essa costura, então, a gente vai virar dessa forma e passar a ferro vincando bem. Então, agora eu vou passar uma costura aqui e mostro pra vocês. Já costurei aqui, unindo as partes, e também já passei a ferro vincando bem isso daqui, tá? É muito importante passar a ferro para ficar bem vincado. Agora, então, a gente vai passar duas costuras, daqui, da pontinha, até a outra pontinha. Duas costuras para franzir. É muito importante também, aqui nesta partezinha da tira da alça, você marcar 3 centímetros, tá? Em cada pontinha. Aqui 3 centímetros. E aqui 3 centímetros, que é a margem que a gente vai deixar para trabalhar com essa alça, tá? Feita essa marcação, então, você vai franzir isso daqui até que chegue nessa medida. Eu já deixei um pronto aqui para mostrar para vocês, ó. Passei duas costuras e franzi puxando as duas linhas juntas, tá?
E então eu vou posicionar aqui, dessa marcação até essa, tá? É a medida que tem que ficar o teu franzido. Aí você organiza dentro dessa medida, desta forma, tá? E aí então você costura aqui, bem aqui, tá? Eu vou costurar então e já mostro pra vocês. Agora então já costurei aqui, tá? Mantendo dentro daquela margem que eu havia feito, que eu marquei com vocês. Agora então a gente vai fechar essa manguinha, tá? Eu vou pegar aqui a outra parte e vou posicionar em cima. E agora sim a gente vai colocar alguns alfinetes para isso ficar exatamente no lugar que a gente deseja que fique, tá bom, meninas? Porque tem bastante tecido aqui em função desse babadinho que a gente fez, tá? Vai colocando os alfinetes. Do outro lado, você vai precisar dar uma dobradinha aqui pra não costurar nada em cima da tua manguinha. Coloca tudo bem pra dentro assim. E alfineta. O alfinete também te ajuda justamente a não ocorrer o risco de você costurar em cima da manguinha, tá? No momento que você põe ela pra dentro assim, tá? E aí eu vou posicionar ela aqui do outro lado também. Organiza toda a tua manguinha. Desta forma assim. Então, agora eu vou costurar, ó. Eu vou costurar daqui até lá em cima. Vou costurar um dos ladinhos e vou costurar embaixo, tá? E aí eu vou deixar aberto só aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Costurei aqui, então, nas duas laterais e na partezinha de cima. Já cortei as pontas, porque quando a gente vir isso aqui, não tenha acúmulo de tecidos nas pontinhas, tá? Feito isso, então, agora a gente vai virar. Você abre aqui uma das pontas e vira, tá bom? Vai puxando com cuidado, porque embora você tenha cuidado para não franzir, não costurar em cima do seu franzido, pode acontecer, né, meninas? Então, você puxa com cuidado, tá? Pronto. Depois que a gente chega aqui na parte do babadinho, fica mais fácil. Desta forma. Agora, eu vou usar algo pra me auxiliar aqui a empurrar as pontinhas. Tá? Desta forma, assim. E ótimo, ó. Se ficou aqui aparecendo alguma costura que você usou pra franzir a tira do teu babado, você vai tirando, tá? Agora, então, eu vou passar a ferro e mostro pra vocês. Com as minhas mangas, então, já passadas a ferro, tá? Vincando as costuras que a gente fez. Já tirei o excesso de linha que sobra do franzido que a gente usa, tá? Pra fazer o babadinho. Sempre vai sobrar, porque quando a gente passa uma linha para franzir, normalmente a gente ultrapassa a nossa margem de costura, o que não tem problema algum, é só você vir e tirar depois, tá? Essa parte que está aberta é a parte que a gente vai posicionar aqui pra costurar, tá? Lembrando que o babadinho ele fica voltado pro lado da cava, tá? Então, nós vamos posicionar aqui, ó. Deixa uma margem de meio centímetro daqui da cava em direção ao busto, tá? Que é a margem que nós vamos usar pra costurar depois e forrar essa pala. E aí, aqui, então, nós também vamos deixar com uma margem de meio centímetro entre o babadinho e a pala, tá? Assim, ó. Vai sobrar um tanto aqui, não tem problema algum, tá, meninas? Então, eu vou marcar aqui, vou posicionar aqui. Quando a gente tá fazendo a manga, é normal que a gente use essa alça aqui, tá? É normal que a gente use uma medida um pouco maior pra gente conseguir trabalhar, tá? E aí, enquanto a gente vai fazendo, a gente vai tirando os excessos. Posiciona do outro lado, na mesma altura, tá? Vou virar assim, ó. Uma dica pra vocês é dobrar e colocar na mesma altura, tá bom? Feito isso, então, eu vou alfinetar aqui também, tá?
Desta forma, assim então. E agora eu vou passar uma costura de segurança aqui. Não precisa se preocupar em passar várias costuras, porque depois quando a gente for forrar essa pala, aí então vai ser a sua costura final. Agora eu vou passar uma costura aqui e mostro pra vocês. Prontinho, já costurei aqui as minhas manguinhas, tá? Lembrando de deixar uma margem de meio centímetro aqui, que é onde nós vamos costurar depois. E também meio centímetro da medida do nosso babadinho, tá? Porque quando a gente costurar aqui, a gente vai virar e vai ficar bem alinhado. Feito isso, então, eu viro aqui e corto esse excesso. É normal que sobre um pedaço, como eu disse, tá, meninas? Porque a gente precisa ter material para conseguir trabalhar, tá? Feito isso, então, agora a gente reserva, porque antes de forrar essa pala, a gente precisa fazer a partezinha de trás, que é a partezinha do elástico que substitui a carcela. Eu tô aqui, então, com as duas partes, tá? Da partezinha das costas, conforme consta no material de vocês. E aqui eu vou passar uma costura. Eu vou passar essa costura e já passo a ferro também e mostro pra vocês. Já costurei aqui unindo as partes e também já virei pro lado direito e passei a ferro, tá? Por isso que tá bem vincado. Agora, então, a gente vai fazer as marcações para fazer as canaletas onde vão passar o nosso elástico. Você vai precisar de uma régua e algo para marcar, tá? Eu uso esse giz de alfaiate, tá? Também conhecido como pedra de giz. Não indico usar caneta agora porque não tem como tirar, tá, meninas? Tem uma caneta fantasminha que vocês podem usar também. Enfim, o que vocês tiverem aí. Ou vinquem com o ferro de passar, tá? Marca assim, ó, de 2 em 2 centímetros. 2, 4 e 6, tá? Deixa uma medida de mais ou menos 3 centímetros sobrando, tá? Isso aqui varia de acordo com o tamanho que você está fazendo. Quanto maior, mais canaletas vai ser necessário fazer. Te indico também usar um elástico bem maleável, bem gostoso. Não usar um muito firme que possa machucar a criança, tá? De apertar assim. O elástico só precisa exercer a funcionalidade dele, que é esticar, tá? Então aqui, ó, eu vou unir o pontinho que eu fiz aqui com esse e vou riscar. Porque essa marcação que eu tô fazendo aqui vai ser a referência de onde eu vou costurar, para que eu consiga fazer bem alinhado, tá? Bem parelhinho, não ficar torto. Pronto. Esse giz aqui é bem bacana, porque de acordo com o que a gente vai manuseando, ele já vai se apagando, tá? Então não se preocupem, ele não mancha a roupa. Ele é um giz, tá, meninas? A diferença é que ele é assim, achatadinho, fininho, pra gente conseguir riscar. Pronto, ó, marquei aqui os 3 riscos e agora eu vou passar uma costura em cima de cada um desses riscos, tá? Eu vou costurar e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, então já costurei aqui, tá? Em cima dos riscos que eu fiz. Agora eu vou mostrar pra vocês como colocar o elástico, tá? Eu não coloquei as medidas do elástico aí pra vocês, porque tudo depende da elasticidade dele, tá? Do quão maleável ele é. Esse que eu tô aqui, ele é bem gostoso, tá? Ele é bem macio. E é bem importante que vocês escolham assim o que você vai usar, tá? Porque ele só precisa exercer a funcionalidade dele, que é dar elasticidade pra peça, tá? Ele não pode ser aquele elástico duro e bem rígido, firme demais, que vai machucar a criança se ela precisar usar essa elasticidade, tá? Essa medida aqui de trás, ela é mais para ser usada no lugar da carcela, para ter a vestibilidade, tá, meninas? Então, assim, ó, você pega uma medida do elástico e estica até que ele encaixe nessa parte aqui, ó. Eu percebo que pegando essa medida aqui, eu consigo esticar de forma bem maleável, tá? Então, é essa medida que eu preciso. Eu pego e corto. Depois que eu fiz a primeira marcação aqui no meu elástico, os demais eu simplesmente corto assim, tá? Vou marcar aqui. Pronto, cortei 3 tiras de elástico, que para esse tamanho que eu tô fazendo, eu precisei fazer apenas 3 canaletas, tá? Se você estiver fazendo um tamanho maior, pode ser que precise de mais, aí você vai fazendo de acordo com a necessidade. Então eu vou usar aqui, ó, o meu passador de elástico, que ele é muito bom de usar, recomendo. Pronto, prendi aqui o meu elástico, passo na primeira canaleta. Vou mostrar pra vocês como passar o primeiro, tá, meninas? Como fazer o primeiro.
E os demais é da mesma forma. Ó, cheguei com ele aqui, estão vendo? Vou passar uma costura, vou fazer aqui com vocês porque é bem simples, tá? Uma costura bem firme, com bastante retrocesso. Pronto. Tá? Costurei aqui de um lado, já tá preso. Então, agora eu tiro aqui. Desta forma. E agora eu vou costurar aqui novamente, tá? Pronto. Eu deixo pra desprender o meu elástico depois que eu costurar. E agora ele tá prontinho, tá? Coloquei o primeiro elástico e é dessa forma. Agora eu vou colocar os outros dois e mostro pra vocês. Então, agora com a parte do elástico pronta, tá? Nós vamos encaixar ela aqui na parte da blusa, tá, meninas? Lembrando de encaixar de baixo pra cima, tá? Desta forma assim, de baixo pra cima. Porque vai sobrar uma margem aqui que vai ser a nossa costura. E então, a gente vai alfinetar e passar uma costura de segurança aqui, tá? Porque depois a gente ainda vai forrar isso daqui, tá bom? Então, aqui eu vou alfinetar pra costurar e do outro lado a mesma coisa, tá? Eu vou costurar, então, aqui as duas laterais, unindo o elástico com a pala e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, agora, então, já costurei as laterais. Como vocês podem ver, mantive pra dentro aqui as minhas alcinhas, tá? Com muito cuidado pra não costurar em cima delas. Então, agora a gente vai começar a forrar a nossa pala, tá? É bem simples. Com a outra parte que você já cortou aí, né, que consta no material de vocês, você começa encaixando aqui no busto, tá, na voltinha do busto, sempre colocando bastante alfinete para isso não sair do lugar. E a gente vai costurar toda ela agora, tá? A gente vai costurar aqui a voltinha do busto, aí você precisa ir ajustando ela, a tua pala, em função de que tem o elástico, que dá uma repuxadinha nela, né, meninas? Cuidar pra ficar tudo bem alinhado, bem no lugar, tá? Eu vou organizar a minha pala aqui, então, pra explicar bem pra vocês, tá? Então, eu vou costurar aqui a voltinha do meu busto e depois que eu costurar essa partezinha, eu vou começar a costurar aqui, ó, no cantinho da cava e no cantinho da lateral, tá? De ambos os lados. Eu vou costurar então toda essa parte, sempre ajustando. Eu vou fazer por partes, realmente. Eu vou costurar aqui primeiro, tá? Pra ficar bem no lugar, sempre mantendo a mesma margem de costura. E aí depois eu vou puxar aqui, ajustando a questão do elástico, tá? Pra não ficar repuxado nem franzido. Eu ajusto e costuro. Depois que eu costurar um lado, eu venho para o outro e organizo e costuro também, tá? Façam por partes para o elástico não atrapalhar a costura de vocês. Então agora eu costuro e já mostro pra vocês. Prontinho, já costurei aqui a voltinha do busto, as cavas e as laterais, tá? Como eu mencionei, fiz por partes em função do elástico, tá? E agora a gente já pode virar. Inclusive já fiz os piques, tá? Que são aqueles pequenos cortes para dar movimento às partes curvas, tá? Virando então aqui, a nossa pala já está quase finalizada, tá? Antes da gente colocar essa alcinha aqui na parte de trás, é muito importante que a gente passe ela a ferro, tá? Eu vou virar ela assim e vou passar a ferro assentando principalmente essas costuras aqui arredondadas, tá? Da parte do busto. E desta forma, tudo indo para o lugar. Eu vou então passar a ferro e volto para mostrar para vocês como fechar essa partezinha aqui de trás. Então, agora passado a ferro, assentei principalmente essas costuras. Eu vou virar aqui para a gente encaixar a manguinha, tá? A manguinha, ela vai ficar aqui, ó, na medida do babadinho, tá? Que tem 20 centímetros, que é a medida total da alcinha. E aí nós vamos posicionar ela aqui, ó, reto a essa medida, tá? Dobra ela bem rente assim, dessa forma. E então a gente vai costurar. É muito importante que você puxe assim, ó, pra costurar, em função de não perder a elasticidade. Se você costurar com ele franzido assim, colocar em cima e costurar, vai perder a elasticidade, tá?
vai perder a funcionalidade necessária do que a gente fez ali. Então, eu vou organizar aqui, tá? Colocando pra baixo assim. Dessa forma, organizei. E aí, aqui eu estico para costurar. Vou colocar um alfinete aqui, tá? Desta forma, ó. Vou mostrar do outro lado pra vocês. Eu vou costurar bem aqui na medida desta costura que eu fiz pra formar a canaleta onde passou o elástico, tá? Eu não vou costurar aqui em cima, porque eu posso costurar em cima do elástico e ele vai perder elasticidade. Lembrando que é muito importante se atentar pra não perder elasticidade, senão o que você fez aqui pra esticar vai deixar de existir, tá? Então aqui, ó, observem que ficou um pouquinho pra baixo dessa linha aqui, que foi a costura que eu fiz da canaleta. Então eu costuro aqui, vai ficar bem retinho, bem parelho, tá? Da mesma forma do outro lado. Eu organizo aqui. Venho, alinho aqui com a parte da frente da minha alça, tá? Posiciono aqui desta forma e estico para costurar. Aqui. Vou colocar um alfinete também. É bem simples, tá, meninas? Como eu disse, aí no material de vocês tem a medida final da manga, tá? Esse aqui que eu tô fazendo é o tamanho 2, a medida final é 20 centímetros, que já é a medida do babadinho, tá? Então agora eu vou costurar aqui, lembrando de deixar esticado na hora de costurar. Costuro e mostro pra vocês. Costurado aqui atrás, então, percebam que eu estiquei na hora de costurar, tá? Ela tá bem puxadinha, porém, quando a gente franze, ela continua com a mesma elasticidade, tá? É muito importante isso. Então, com a pala pronta, a gente volta pra nossa saia. Então, com a pala pronta, nós voltamos pra parte da saia. Então, com a pala pronta, agora a gente vai preparar essa saia pra encaixar nela, tá? Eu quero mostrar pra vocês que eu já passei 2 costuras aqui, tá? Na parte de cima da minha saia, para eu franzir. É bem simples. Eu puxo as 2 linhas juntas, tanto da frente quanto de trás, a que você preferir, e vou franzindo. Eu vou franzir toda a extensão da minha saia, essa parte aqui da frente, que é de uma lateral até a outra, de maneira que ela encaixe na parte da frente da minha pala, tá? Depois que eu fizer essa primeira parte, que é a parte da frente, eu vou passar para a parte das costas e vou franzir o outro lado da minha saia, tá? Da mesma forma, passando 2 costuras, puxando as 2 linhas juntas. A diferença é que a parte de trás da saia, consequentemente, vai ficar um pouquinho maior em razão que atrás da nossa pala tem um elástico. Então, eu só quero que vocês se atentem que na hora de franzir a parte de trás da saia, vocês vão medindo com essa parte esticada, tá? Porque é dessa forma que a gente vai costurar para novamente vocês entenderem que não podemos perder a flexibilidade do nosso elástico. Então agora eu vou franzir a minha saia, sempre medindo para ela encaixar na minha pala e volto para mostrar para vocês. Com a minha saia já franzida, franzi aqui, sempre medindo na minha pala, lembrando que a parte da frente é um pouco menor que a de trás, tá? Em função do elástico, coloquei aqui 2 alfinetes só para manter a parte da frente da pala com o forro juntinhas. E então, feito isso, posiciona a tua pala a parte da frente com a parte da frente da saia e vira assim, tá? É bem simples pra gente começar a encaixar. A lateral da nossa pala com a lateral da nossa saia são a referência pra gente começar a unir a saia com a pala, tá? Então aqui eu vou unir costura com costura das laterais, colocando o alfinete, tá? Pronto. Do outro lado, desta forma, vou alfinetar. Assim. E aí, então, agora eu vou distribuir essa saia. Como eu já medi, eu sei que vai encaixar, tá? Mas, de qualquer maneira, caso sobre um pouquinho, é bem simples de arrumar na hora de você costurar. Não precisa refazer o seu franzido, tá?
Se fosse o caso, na hora que você for costurar, você dá uma juntadinha assim. Mas ir medindo é bem mais fácil e assertivo, tá, meninas? Por isso que eu dei essa dica pra vocês. Pronto, já alfinetei aqui a parte da frente, agora a parte de trás. A parte de trás é interessante você ir se atentando de seguir a medida que tem, tá? Pronto. Por isso até que a gente não coloca o elástico até aqui embaixo para não dificultar essa costura. Organiza o teu franzido para ele ficar sempre bem distribuído. Pronto. Desta forma. Vou ir organizando aqui. Assim. E aqui. Feito isso, então, já alfinetei toda a volta da minha saia. Agora, então, eu vou costurar unindo a minha saia com a pala, tá? Passa 2 costuras bem firmes, bem resistentes, sempre mantendo a mesma margem de costura. Uma dica para costurar agora é manter o franzido pra cima, pra você ir sempre ajustando ele, tá? Então, agora eu vou costurar e volto pra mostrar pra vocês. Com a cintura costurada, agora basta fazer um acabamento em overlock. Caso você não tenha, você pode tirar o excesso das linhas, dar uma seladinha com o isqueiro e fazer um caseado bem justinho, um ao lado do outro, pra ficar visualmente mais bonito, tá? Nesse vestido ele não tem forro, em razão de ser um vestido mais fresquinho, mais pra criança brincar, pra se divertir mesmo, tá? Mas nada te impede também de colocar forro e agregar ainda mais valor à tua peça. E feito isso, então, o nosso vestido está pronto! Aqui na descrição desse vídeo tem mais informações a respeito, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal e deixa o teu gostei aí pra eu ter certeza que de fato você gostou. Um beijo e até o próximo encontro!